Oi, gente, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula, eu vou tratar com vocês a respeito da teoria temática, a teoria que vai lidar com os papéis temáticos, né? E eu utilizo aqui como referência o livro do Mioto, Novo Manual de Sintaxe, o livro também Introdução à Linguística, Princípios de Análise, do Fiorin, né? Dentro desse livro, a gente tem um capítulo específico que vai tratar sobre a sintaxe, né? Chama Sintaxe, Explorando a Estrutura da Sentença, da Esmeralda Negrão e outros autores. Nesse capítulo, os autores vão falar tanto da questão dos sintagmas, que a gente já viu aqui, quanto também a respeito da representação arbórea, e no final fala também dessa questão da teoria temática. E eu também utilizo uma apostila do professor Lorenzo Vitral, cujo título é Noções Básicas de Sintaxe Gerativa, utilizada aí nas disciplinas de sintaxe e fundamentos de sintaxe da UFMG. Bom, eu começo descrevendo para vocês, definindo para vocês o que seria a teoria temática. A teoria temática, ela é uma teoria que vai tratar da descrição do evento que uma oração representa, né? Porque a gente tem que pensar que uma frase, uma sentença, uma oração, ela é uma descrição de algo que acontece no mundo, de uma cena, de um acontecimento. É como ler uma frase é a mesma coisa que assistir um filme, assistir uma cena de novela, ou então assistir uma cena, uma coisa, uma ação, um acontecimento que acontece ao redor da gente, né? É isso que a teoria temática trata de descrever, essa cena, o que está acontecendo ali de fato, naquela ação, naquele acontecimento, né? Ó, toda oração é uma descrição de um evento que acontece no mundo. Esse evento pode ser real ou imaginário. Por exemplo, na frase João comprou um livro para Maria, então vamos descrever essa cena, esse acontecimento. Nós temos aí alguém que faz uma ação, que é o João, né? Um objeto que se desloca de um ponto para outro, que é o caso do livro, né? O livro se desloca de algum lugar onde o João comprou esse livro para as mãos da Maria, né? A Maria recebedora da ação expressa pelo verbo, é recebedora do livro, né? Então, a teoria temática, ela trata de descrever isso, né? A cena, o acontecimento tratado ali pela oração, né? E o núcleo da oração, gente, é o verbo, né? Se a gente está falando de acontecimento, de ação, né? A parte central disso aqui, o protagonista disso aqui é o verbo, né? Chamamos a descrição dos eventos que as frases descrevem de teoria temática. Esses eventos, eles são de vários tipos, e interpretar uma oração inclui identificar uma rede de relações semânticas que se estabelece entre o verbo e seus argumentos. Então, a teoria temática, ela trata disso, né, de estabelecer a relação semântica entre o verbo e seus argumentos. E é uma matéria, né, um conteúdo que ele é muito assim importante para a interpretação de textos, né? Eu acho que a nossa interpretação ela fica mais lógica, ela fica mais aprofundada quando a gente trabalha, quando a gente aprende a teoria temática, né? Por isso que eu acho que ela é muito importante para os estudos. E aqui eu lembro vocês que a gente está fazendo uma interface entre a sintaxe e a semântica, né? A gente não está só na sintaxe, a gente está na relação entre as duas áreas, né? O verbo é uma classe de palavras, de palavra que expressa eventos que acontecem no mundo. Ele é o centro aqui da descrição da teoria temática. Esses eventos que o verbo expressa podem indicar, sobretudo, né, dentre outras coisas, esses eventos podem ser estados, processos, ações, existência ou fenômenos da natureza. É por isso que eu começo agora para vocês uma classificação não exaustiva, né, uma classificação semântica do verbo. Por que eu estou dizendo que não é exaustiva? Porque existem alguns autores que vão tratar de uma classificação muito mais complexa, é,
da questão do sentido que o verbo expressa, né? Existe aí toda uma gama de tentativas de classificações semânticas do verbo. Algumas classificações são boas, outras nem tanto, né? E eu trago aqui uma possível classificação retirada da apostila do professor Lorenzo Vitral, né? Que eu acho que ela é mais simplificada e mais didática aos propósitos aí do nosso mini curso. A primeira, então, categoria, conjunto aí de classificação dos verbos que eu trago para vocês, são dos verbos estativos, né? São verbos que designam o estado ou a condição em que se encontra uma determinada entidade no mundo, podendo este estado ou condição ser transitório ou não. No caso, quando esse evento, esse estado, ele é transitório, é o caso das sentenças A, B e C. Por exemplo, a madeira está seca, né? Por que que não é? Por que que nesse caso aqui, esse estado que a gente está descrevendo aqui é um estado transitório? Porque a madeira pode deixar de ser seca, né? É uma situação reversível no mundo, né? A madeira pode, por exemplo, ficar úmida, dependendo da temperatura do ar, né? Pode ficar molhada se chover, né? Pode ficar molhada se você jogar água nela, né? Então, é uma situação reversível. E se ela ficar molhada, ela pode passar a ficar seca, né? Por isso que é um estado, né, transitório. A mesma coisa, o prato está quebrado, na interpretação de que você pode reconstruir um prato quebrado, né? Mas é claro, gente, que por ser uma coisa tão abstrata, né, a teoria temática, a descrição semântica, às vezes ela é tão abstrata que às vezes se torna um pouco subjetiva essas classificações, né? Porque, por um lado, você pode pensar também que, dependendo da situação, do contexto, um prato quebrado você não tem como reconstruir, né? Isso varia um pouco de pessoa para pessoa, da interpretação que uma pessoa faz, né, para outra. A corda está esticada também, a gente considera que é uma condição transitória, né, porque se alguém estiver esticando uma corda, né, se parar de esticar, a corda volta ao normal, né? O cachorrinho está morto e Bob é um cachorro, são situações irreversíveis, né? São estados, condições irreversíveis, porque a morte, ela é algo irreversível, né? E o fato, assim, por exemplo, se o Bob, ele é um cachorro, em nenhum momento ele vai passar a ser um gato ou um rato, né? Então, assim, é claro, gente, que tirando uma análise mais pragmática, tá? Lembrando que a pragmática, ela trabalha com o sentido dentro de um contexto específico e a semântica trabalha com o significado fora do contexto, né? Então, por exemplo, eu poderia dizer que o Bob ele era um cachorro e passou a ser um rato, se a gente pensar que a gente está analisando isso numa história de um conto de fadas, por exemplo, né, que a fada madrinha transformou o Bob, que era um cachorro, em um rato, né? Então, nesse contexto, o que é um estado não transitório passa a ser um estado transitório, mas isso dentro de um contexto específico, numa análise pragmática, e não numa análise semântica, numa análise lógica da coisa, digamos assim. É a mesma coisa com relação a dizer que o cachorrinho estava morto, mas ele ressuscitou, se a gente pensar também dentro de uma história, de um contexto não ficcional, né? Não factível, digamos assim. Nós temos também os verbos processuais, que são aqueles que indicam processos e mudanças de estado, né? É o caso, por exemplo, a madeira secou, a corda esticou, o prato quebrou, o cachorrinho morreu. E aí, qual que é a diferença entre os verbos processuais e os verbos estativos, né? É que aqui, o que a gente está classificando como verbos estativos são os verbos de ligação, a maioria, né? Porque, por exemplo, quando você pega a madeira permaneceu seca, a madeira ficou seca, né? Em todos esses casos aqui, quando a gente pega os verbos de cópula, os verbos de ligação, a gente vai ter aqui verbos estativos, né? Inclusive, o verbo aqui, ele está ligando, né, o predicativo do sujeito ao sujeito, né? Seca, a madeira, quebrado, a prato. Agora, nesse caso aqui, a gente está falando do verbo mesmo, do verbo secar, do verbo esticar, do verbo quebrar, do verbo morrer, e estamos classificando ele como verbos processuais. E é interessante também perceber a relação que o verbo tem, porque assim,
Um verbo, né, ele pode, na sua forma do particípio, ele pode vir a ter características, propriedades próximas de um adjetivo, né? Porque seca, a gente sabe que é um adjetivo, né? E é um adjetivo que vem do verbo secar, né? Então, a madeira secou, a madeira está seca. Você tem duas maneiras de dizer a mesma coisa, né? O prato está quebrado, o prato quebrou, né? Então, o verbo quebrar na forma do particípio, ele se comporta como um adjetivo, né? É muito interessante analisar essa relação que os adjetivos têm com os verbos, né? Toda a relação dessas categorias, né, dessas classes de palavras, é muito interessante da gente analisar. Isso também é importante para a produção de texto, para produtividade vocabular, para você demonstrar, né, maior repertório, diferentes maneiras de dizer a mesma coisa. A gente sabe que isso é uma cobrança exigida, por exemplo, quando você vai escrever um texto, é uma cobrança exigida na oratória, né, de você não ser repetitivo. Então, que estratégias você pode adotar para não ser repetitivo, né? Uma dessas estratégias é essa aqui, né? Eu acho assim que cognitivamente, né, acho que na escrita a gente consegue perceber essa possibilidade melhor, né, de substituir, por exemplo, uma sentença predicativa, né, a madeira está seca, por uma sentença como essa aqui, a madeira secou, onde você vai utilizar o verbo processual. Nós temos também verbos que indicam ações, e esses aqui são os verbos, assim, o que é prototipicamente verbo é isso aqui, são verbos, né, que indicam ações. Tanto que você for pegar qualquer gramática, você vai ver que a definição básica, costumeira, né, de verbo, mais frequente, a acepção mais frequente que você vai encontrar ali para a definição de verbo, é que o verbo indica ação, o verbo expressa uma ação, né? E quando ele expressa uma ação, quando ele indica uma ação, essa ação é praticada por um agente, né? Por exemplo, Manuel correu, Haroldo comprou uma casa, os alunos riram do professor. Então, olha que interessante, esse verbo aqui, por ser um verbo agentivo, né? Ele seleciona um elemento na posição aqui de sujeito que tem que ser animado, né? Por quê? Animado tem que ser, por exemplo, um ser vivo e necessariamente aqui, digamos, um animal ou um ser humano, né? Para a ação de correr se concretizar. Então, ele seleciona um argumento na posição do sujeito, como Manuel correu, né? Então, o verbo correr seleciona um argumento na posição de sujeito, que é o caso aqui do Manuel, e necessariamente esse argumento ele tem que ter propriedade semântica de agente, de ser animado, né, que age, que faz alguma coisa, né? Porque se for alguma coisa estática, né, se for um nome que designa uma entidade que é estática no mundo, alguma coisa que não se move, não faz sentido, né, você dizer, lógico, tem lógica você dizer que alguma coisa que você sabe que é estática passou a correr, né? Começou a entrar em movimento, e um movimento assim de correr, né? Então, é muito interessante a gente observar isso, né? Que o verbo, quando eu falei na aula passada sobre a relação de predicação e argumentação, né? Que eu falei que o verbo seleciona os seus argumentos, mas essa seleção não é aleatória, né? De acordo com a natureza semântica daquele verbo, ele vai selecionar um argumento naquela posição ali, seja na posição do sujeito de complemento, que vai ser lógico, que vai fazer sentido para expressar alguma coisa que existe no mundo, algum fenômeno que acontece no mundo, uma ação que acontece no mundo, um evento, algo, né, que ocorre necessariamente no mundo. A gente também tem os verbos que designam fenômenos naturais, meteorológicos, passagens de tempo. Esses eu falei já bastante, né, porque muitas vezes eles têm certas peculiaridades, né? Porque, por exemplo, esses verbos aqui, gente, eles não selecionam nenhum argumento, tá? É o caso do verbo chover, do verbo anoitecer, do verbo amanhecer. Não selecionam nenhum argumento. E se não selecionam nenhum argumento,
não atribuem nenhum papel temático também, tá? Chover, por exemplo, não tem como eu colocar, por exemplo, Helena choveu a torta, né? Helena fez a torta, Helena preparou a torta, né? Helena assou a torta, né? Tá vendo que a natureza semântica do verbo é ela que faz, né? É de acordo com o verbo que a gente tem aí a seleção ou não de argumentos, a atribuição ou não de papel temático, né? Porque a ação de chover, né? Esse acontecimento no mundo, a chuva caindo, né? Isso é uma coisa que é natural, isso é um fenômeno da natureza, né? Que não tem assim um ser, um agente que provoca, né? Que faz isso acontecer no mundo, né? Eu vou ler então as frases aqui. Olha, choveu muito ontem, em Berlim anoitece às 15h30 da tarde durante o inverno, está quente hoje, são 5 da tarde, é terça-feira. Então, nenhum desses verbos aqui, a gente seleciona um argumento. O que a gente tem ao redor deles são adjuntos adverbiais, são expressões, são sintagmas que estão indicando circunstâncias temporais, circunstâncias espaciais, né, de lugares, de tempo, jamais são argumentos que necessariamente esse verbo seleciona, porque sem esses sintagmas, né, por exemplo, o verbo chover e o verbo anoitecer, ele funciona na frase, né, choveu, né, funciona. Ele não precisa de outro elemento ali em conjunto com ele para poder se fazer, ter seu sentido saturado, digamos assim, né? E é interessante, por exemplo, aqui, olha, eu trouxe o exemplo do verbo estar, do verbo ser, né? Para o verbo ser são 5 da tarde e o verbo ser também é terça-feira. No caso do verbo do são 5 da tarde, a gente tem uma indicação de tempo, né? E é terça-feira também, uma passagem temporal. É interessante a gente observar também o verbo ter, indicando uma passagem de tempo. Por exemplo, tem 20 anos que isso acontece, né? O verbo haver também indicando passagem de tempo, né? Por exemplo, há 20 anos que eu conheço o João, né? Há 20 anos, né? Faz 20 anos. Então, esse ter, esse fazer, esse haver indicando aí, né? É, é, essa noção de tempo, essa passagem de tempo, é muito interessante a gente observar isso, porque esses verbos eles não selecionam argumentos, né? São verbos impessoais, verbos que expressam fenômenos naturais, porque o tempo é um fenômeno natural, né? A passagem de tempo é um fenômeno da natureza, né? Do universo, digamos assim, né? Por exemplo, o verbo fazer, quando ele indica passagem de tempo, ele é diferente do verbo fazer agentivo, né? Por exemplo, Helena fez a torta. Esse aí é o verbo lexical, o verbo que indica uma ação, né? Um acontecimento no mundo que é diferente desse do faz 20 anos que eu estudo inglês, por exemplo, né? E é diferente também o verbo ter, que indica posse, né? Por exemplo, eu tenho 2 carros, do verbo ter, que indica passagem de tempo em tem 20 anos que eu estudo inglês, por exemplo. Né? São verbos diferentes e que recebem classificações semânticas diferentes aí nesse caso, né? A gente também tem os verbos existenciais, né, que eu também já falei bastante deles, que designam a existência de fatos, coisas ou seres. Geralmente é o caso dos verbos ter, haver e existir, e não selecionam argumentos externos, ou seja, não selecionam sujeito. Por exemplo, tem várias codornas na casa da minha tia. Havia várias pessoas no show, há muitos animais em extinção, existem muitas espécies de plantas na floresta amazônica, né? Notem aí que esses 3 verbos, eles designam a existência de fatos, de coisas ou de seres no mundo, né? E eles selecionam argumentos internos, selecionam complementos, né? Como tem várias codornas na casa da minha tia, várias codornas na casa da minha tia, vai ser complemento aí do verbo ter. Mas o verbo ter não seleciona um sujeito, né? Por quê?
se você for parar para pensar a relação entre o sujeito e a agente, né, não existe nada, digamos assim, não existe algo assim que faz com que as codornas existam, necessariamente existam na casa da minha tia, né? Por isso que esse verbo ter aí, ele ele não seleciona um argumento aí na posição de agente, na posição de sujeito, somente na posição de complemento, né? E atribui papel temático somente, gente, para o argumento interno, que é o único argumento que esses verbos selecionam. Existe também, né, a classificação quando a gente pensa, aliás, não só quando a gente pensa em verbos, quando a gente pensa em qualquer classe de palavras, né, a gente vai ter variações aí, tirando aquelas classes que são categoricamente gramaticais e categoricamente lexicais, a gente pode pensar em níveis, né, de gramaticalidade e de lexicalização. Porque, por exemplo, quando a gente pega os verbos, existem verbos que são lexicais e verbos que são gramaticais. Eu já falei para vocês também a diferença entre palavras gramaticais e palavras lexicais, né? De modo geral, as palavras lexicais são aquelas que têm referente, e as palavras gramaticais são aquelas que têm sentido, mas não têm referente, né? E aí, palavras gramaticais, a gente vai ter preposição, vai ter conjunção, né? Que, de modo geral, também são palavras relacionais, que relacionam outras palavras na língua, né? Aí, no caso, assim, os verbos lexicais, de modo geral, são esses verbos aí que vão atribuir papel temático, né? E eles vão determinar três coisas: o número de participantes envolvidos na situação descrita por ele. E são esses verbos aí que descrevem, né, eventos no mundo, né, acontecimentos no mundo. Então, eles vão atribuir os participantes desses acontecimentos, né? Não só os participantes desses acontecimentos, quando a gente pensa a nível da referência daquela frase, mas quando a gente pensa na língua, né? Quantos argumentos esse verbo seleciona, né? Seleciona. Aí a gente pensa naquilo que eu falei na aula passada sobre a valência verbal, né? Se o verbo ele é biargumental, triargumental, né? Quantos argumentos, quantos papéis temáticos, quantas funções sintáticas também, né? Tem a função de sujeito e a de objeto direto e de objeto indireto, ou só a função de sujeito, ou só a função, ou não tem a função de sujeito, mas tem a função de objeto, né? Então, os verbos, eles determinam isso, né? As características também que esses participantes devem ter, se precisam ser mais humanos, se precisam ser mais animados, ou não humanos, ou então não animados, né? Por exemplo, a ação de chover, por exemplo, né? É claro que os verbos que expressam fenômenos naturais, eles não selecionam nenhum argumento, mas se você for parar para pensar em termos assim dessas ações, desses acontecimentos, como a chuva, anoitecer, são acontecimentos que não se a gente for pensar em alguém que faz algo, que faça essas ações acontecerem no mundo, né, não seriam seres humanos, digamos assim. E também a gente pode pensar, por exemplo, seres animados e não animados, né? Por exemplo, o ser animado é, por exemplo, o homem, né? Ou então vaca, né? E ser não animado, pedra, coisas estáticas no mundo, né? Então, a depender da natureza semântica daquele verbo, ele vai selecionar argumentos, né, que contenham essas propriedades semânticas aqui. E também o papel que cada um desses participantes desempenha no evento descrito, papel temático, né? Esses verbos também vão selecionar algo que a gente vai ver na aula seguinte, que são os casos, né? O caso é uma noção, é uma categoria gramatical que vem lá do latim e ainda se estende, né, na língua, é um fenômeno que ainda acontece na língua, e o verbo, ele é o responsável por atribuir essa categoria aí de caso, né? Os verbos gramaticais, eles simplesmente carregam as marcas de flexão de tempo, modo, aspecto, número e pessoa. E eles não são predicadores. É o caso que a gente vê, por exemplo, dos verbos de ligação, né? Eles
carregam essas marcas aí de flexão, né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa perífrase verbal, né? Por exemplo, João tem estudado muito, né? O verbo lexical aí é o verbo estudar, porque é ele que expressa o, o acontecimento no mundo, o evento no mundo que está acontecendo ali com o João. O que está acontecendo com o João? O João estuda muito, né? Ele tem o hábito de estudar, ou nesse momento, por algum motivo, ele está estudando muito, né? Então, assim, o que expressa a parte mais interpretativa da frase, né, é o verbo estudar. Porque o verbo ter aí, ele somente está carregando as marcas de flexão, né? As marcas de tempo, de modo, principalmente de aspecto, né? Porque o aspecto tem a ver com a qualidade da ação, se é uma ação perfectiva, se é uma ação perfectiva ou imperfectiva, né? Uma ação pontual ou não pontual. No caso de ter estudado muito, né? É uma ação não pontual, uma ação contínua, né? Então, lembrando, gente, sempre quando a gente tem uma perífrase verbal, a gente tem uma locução verbal, né, que a gente tem um verbo auxiliar e o verbo principal, o verbo auxiliar, ele é um verbo gramatical, ele não tem nenhuma propriedade lexical, ele não indica o evento que está acontecendo ali com os participantes daquela cena, daquele acontecimento. Ele somente está indicando essas propriedades aqui flexionais, tá? Agora, o verbo principal, sim, é o verbo lexical. Agora sim, eu entro no que a gente, no objetivo central dessa aula, que é falar de papel temático, né? E aí, voltando na aula anterior, que eu estava falando sobre predicação e argumentação, a predicação é uma relação de funções sobre argumentos, que serve para atribuir uma propriedade a um argumento ou para relacionar dois ou mais argumentos entre si. E aí, essa citação eu tirei aqui da apostila, né, do professor Haroldo de Andrade e da professora Maiara Nicolau de Paulo, né? O que está dizendo aqui? Que quando a gente pensa, por exemplo, no predicado ou no predicador, vamos pegar um verbo, né? O verbo, o que é a predicação? É a relação que o verbo expressa com o seu argumento, né? E que tipo de relação é essa? O verbo atribui uma propriedade, o verbo atribui uma propriedade aos seus argumentos. Essa propriedade, gente, ela pode ser uma propriedade sintática e também pode ser uma propriedade semântica. Na verdade, é as duas coisas, né? Por quê? O verbo, todo verbo vai atribuir sintaticamente uma função para aquele argumento, né? Pode ser a função de sujeito ou a função de complemento, por exemplo, e também atribui, gente, caso, que é uma noção que a gente vai ver na próxima aula, tá? Além disso, dessas duas propriedades sintáticas, o verbo também atribui propriedades semânticas para os seus argumentos, que é o que a gente está vendo aqui, que são os papéis temáticos, que são funções semânticas, né? Essa noção, gente, da teoria temática, do papel temático, ela é muito assim, interessante porque ela volta numa reflexão já antiga, lá da tradição filosófica, né, que os filósofos discutiam a relação entre a linguagem e o mundo, sabe? Então, assim, essa teoria, esse conteúdo, ele dialoga muito com essa reflexão. Qual que é a relação entre a língua e o mundo, a língua e a sociedade, né? O predicador, ao selecionar um argumento, atribui a ele algumas funções semânticas que são chamadas pela literatura linguística de papéis temáticos, tá? E algumas vezes você vai encontrar esse símbolo aqui, olha, esse símbolo aqui que, né, do alfabeto grego, da letra teta, ele muitas vezes substitui a palavra temático, né, em papel temático. Geralmente você vai ter papel teta, né, papel e esse símbolo aqui indicando papel temático. O verbo quebrar é um verbo de dois lugares, né, porque ele seleciona dois SNs como argumentos, que devem ser interpretados um como o que é quebrado, no caso, igual aqui, João quebrou o vaso. O que é quebrado? O vaso.
né? E quem quebrou o vaso? O João. Então, o verbo quebrar seleciona dois argumentos. O SN João, nesse caso aqui dessa frase, né? O SN João e o SN o vaso. E esses dois argumentos, depois que ele, ao selecionar, ao fazer esse processo de checagem, né? Que é esse processo todo, assim, de ver eu tenho uma série de possibilidades no eixo paradigmático aqui, né, de SNs que poderiam caber aqui nesse eixo sintagmático, né, nessa frase. Mas existem algumas restrições também, né, porque esse verbo ele precisa de um SN que faça referência a algo que é animado, para que a ação de quebrar aconteça, né? E depois o SN, o vaso aqui, né? Então, João quebrou o vaso, alguém que faz a ação, que no caso é o João, e o objeto que muda de estado, que no caso é o vaso, né? É aqui que a gente está lidando com essa questão do papel temático ou da função semântica desses argumentos. Dizemos que João recebe o papel temático de agente, porque é o ser que pratica a ação. E o vaso, o de paciente, que é o ser que sofre mudança de estado a partir da ação. Eu acho que vocês já devem estar muito acostumados com esses dois termos, né? Agente e paciente, porque quando a gente está na escola e a própria gramática, dentro da gramática só existem esses dois papéis temáticos, o agente e o paciente, né? Mas a gente não estuda, nem na escola, e nem a gramática traz isso para a gente não estuda a teoria temática, a gente não estuda essa relação da linguagem com o mundo. A única coisa que a gente vê quando a gente estuda gramática é a questão da voz passiva e da voz ativa, que a gente tem um sujeito agente que se transforma em agente da passiva, né? E a gente tem lá o objeto que passa a ser um paciente, né? E aí tudo se resume em agente e paciente. Quando a gente, né, dá aula de português, ou então quando a gente abre uma gramática, quem estuda concurso, né? Tudo se resume a isso, mas não é só isso. Porque se a gente for parar para analisar, a gente vai perceber que nem sempre você tem um agente ali, ou nem sempre você tem um paciente, você pode ter outras coisas, né? Restrições sintático-semânticas do verbo. O que seria isso aqui? Seria uma descrição da checagem, que é esse processo aí da seleção, da predicação, que a predicação é essa relação que o verbo, né? Eu estou pegando o verbo, gente, para ser mais didático, mas a gente sabe, né, que a relação de predicação e argumentação não acontece só com o verbo, né? Mas vamos ficar aqui com o verbo para ser mais objetivo. Então, olha, nesse processo aí de relacionar, né, o verbo ele vai selecionar, relacionar os seus argumentos para se satisfazer, para se saturar, né? Quando vai acontecer essa restrição que ele vai selecionar, ele tem várias possibilidades. Então, ele vai selecionar de todas essas possibilidades, né? Existem restrições e, por exemplo, no caso do verbo quebrar, ele é um verbo, né? Ou seja, ele é menos nome, mais verbo, em termos assim de categoria morfológica, categoria gramatical. Ele é um verbo, né? E ele seleciona dois argumentos, né? A gente chama de C-seleção, que é seleção categorial. Qual que é a categoria desses argumentos? Eles têm que ser sintagmas nominais, né? A restrição, então, que a gente tem é essa, tem que ser sintagma nominal para preencher a posição ali argumental. E também qual que é a classificação semântica, a categoria semântica, né? A S-seleção é a categoria semântica. Tem que ser um agente e tem que ser um paciente. Então, depois que a gente tem esse conjunto de restrições, é que a gente tem essa concatenação, né? Essa relação aí, dessa combinatória léxica aí para formar uma sentença, né? E é interessante falar para vocês que quem atribui papel temático ao SN não é o verbo sozinho, tá? É o velhinha também. Por exemplo, se a gente pegar essas frases aqui, olha, todas elas, a gente vai ver que o SN João, ele está contido em todas essas frases. A gente tem frases cujo sujeito da frase é João. E a gente vai perceber que o papel temático muda de acordo com
A frase varia, né, de uma frase para outra. Por exemplo, João pegou um táxi. Nesse caso aqui, João assume o papel de agente. Agora, João pegou uma gripe danada. Nesse caso aqui, não pode ser agente, né? Porque ele não escolheu ficar gripado, digamos assim, né? Então, ele é paciente, que ele sofre, ele recebe essa ação de gripar, né? João pegou o filho no colo. De novo, ele é agente. Agora, João pegou no batente. O que vocês acham? Né? Pegar no batente é uma expressão idiomática que significa ir trabalhar. O papel temático, então, de João vai ser de agente e não de paciente, né? Se a gente pegar também a frase João bateu as botas, né? Bater as botas também é uma expressão idiomática e, nesse caso, quando é uma expressão idiomática, não é a interpretação que a gente faz não é a interpretação literal, de João pegar as botas dele e bater, né? É a interpretação, uma interpretação conotativa, né? Metaforicamente significa morrer, né? Então, João bateu as botas, nesse caso, João vai também receber papel temático de paciente, né? Então, a gente vê que de frase para frase, né? Quando a gente tem ali o mesmo elemento, que é o João, na mesma posição, que é na posição de sujeito, ele às vezes recebe o papel temático de agente, em outras vezes recebe o papel temático de paciente. Mas por que isso, né? Isso prova para a gente que não é o verbo que atribui, que necessariamente atribui papel temático, não é ele o responsável pela atribuição de papel temático, e sim velhinha, ou seja, a relação do verbo com o seu complemento, né? E aí eu trago aqui uma representação arbórea novamente, porque só a representação arbórea deixa claro para vocês isso aqui que eu estou querendo explicar, né? A gente percebeu, analisando as frases anteriores, que em cada uma daquelas frases, construídas com o mesmo verbo, verbo pegar, e o mesmo argumento interno, aliás, o argumento externo nesse caso, João, né? A gente percebe que esse argumento externo, João, recebe papéis temáticos diferentes, porque não é o verbo que atribui papel temático, e sim o velhinho, ou seja, o conjunto, a união do verbo com seu argumento interno. Então, depois, primeira coisa, o que o verbo faz? Ele seleciona o argumento interno, tanto que a gente tem aqui a relação de irmandade, né, entre o núcleo e esse argumento, esse SN, o SP que vai estar aqui, ou então o SC, quando é uma oração, né? Depois que ele selecionou o seu complemento, é que ele vai selecionar o seu argumento externo, e aí é que que ele vai atribuir um papel temático específico para esse argumento externo. Depois que ele sabe que ação que ocorreu, é que ele vai e volta para poder decidir, né, se esse argumento externo vai ser, por exemplo, agente, paciente, ou, né, dependendo das outras classificações que a gente tem aí de papel temático. Então, o mais importante de ser, o que tem que ficar claro aqui para vocês é que primeiro o verbo seleciona o complemento e depois ele seleciona o que a gente chama de sujeito. Agora sim eu passo para a classificação dos papéis temáticos, né? E aí eu retomo aquilo que eu disse, que agente, não são só agente e paciente. A gente está acostumado com essa nomenclatura, né? Mas não são eles os únicos papéis temáticos que um verbo pode atribuir. Tudo vai depender do tipo de evento que a oração descreve e da natureza semântica do verbo. Então, existem outras classificações que geralmente a gente não aprende fora do meio científico, do meio acadêmico, né? E eu também lembro vocês, gente, que a professora Márcia Cansado, ela tem uma classificação para os papéis temáticos, tá? E existem várias outras classificações. As classificações dos papéis temáticos, elas são muito problemáticas e são gera muita discussão entre os pesquisadores a respeito de qual o papel temático que o verbo está atribuindo, tá? Existem várias discussões, divergências grandes divergências assim entre os pesquisadores, tá? E eu trouxe aqui para vocês algo bem reduzido, também retirado lá da apostila do professor Lourenço Vitral, porque eu acho que é mais simples, é mais didático, objetivo e atende
os propósitos que eu tenho aqui dentro desse mini curso, que é simplesmente apresentar para vocês esses conteúdos, né? Então, por exemplo, na frase, aquela chave conseguiu abrir o cofre, né? Nesse caso aqui, aquela chave, esse SN aqui, ele recebe o papel temático de instrumento, né? Porque é um instrumento utilizado para abrir o cofre, né? Então, eu acho que a classificação que existe dentro da ciência, apesar das grandes divergências que a gente encontra, ela é mais lógica, mais específica, mais clara do que aquilo que a gente vê bem reduzido na gramática tradicional e na escola. Isso às vezes não chega, dificilmente chega na escola, né? A não ser alguém que estude isso aqui, que seja especialista dessa área e que tenha interesses, né? Que sente assim uma vontade grande de levar isso para a escola, porque fora disso você não aprende isso na escola. Eu acho que é mais lógico, mais racional, faz mais sentido quando a gente pega essa classificação mais exaustiva mesmo dos papéis temáticos. Marcos sofreu muito com a crise do dólar. O filho do Pedro adoeceu. A fumaça do cigarro incomoda Maria. Olha, todos esses SNs aqui, gente, eles recebem papel temático de experienciador. O papel temático de experienciador está relacionado com sensações psíquicas, com a cognição, com a psique mesmo do ser humano, né? Então, por exemplo, Marcos sofreu muito com a crise do dólar, expressa, de certa forma, uma emoção que Marcos tinha. E por expressar uma emoção, né, quando a gente está falando de emoções ou de sentimentos, tudo que se volta para a mente, para a psique, né, a gente vai dizer que o papel temático atribuído é o papel temático de experienciador. Eu trouxe aqui exemplos dos papéis temáticos de destinatário, possuidor, causa e locativo. Destinatário é aquele que recebe a ação. Por exemplo, José Paulo recebeu um prêmio, né? Ana deu um fogão a Juvenal. Juvenal recebeu o fogão, por isso que era o destinatário da ação. Possuidor. Meu colega tem um carrão vermelho. Eu não marquei aí, mas o meu colega seria o possuidor, tá? O vento abriu a porteira. O vento também receberia papel temático de causa aqui. Por quê? O que significa causa? O papel temático de causa, ele foi criado, ele foi elaborado, né? Essa classe ela foi criada para designar aqueles elementos que são agentes de uma ação, mas não são agentes voluntários de uma ação, né? Não existe volição, não existe uma vontade, ou não existe algo que é intencional, digamos assim, né? Quando a gente trata quando a gente vai falar de SNs que designam entidades da natureza, como vento, a chuva, né? A gente sempre vai colocar que é causa, né? Porque são coisas naturais, são coisas não intencionais, que não existe uma vontade própria por parte daquela entidade, digamos assim, né? Então, você tem aí a atribuição de papel temática de causa, tá? Locativo, gente, é quando você tem, né, o SN, ele referencia um lugar, tá? Por exemplo, Carlos colocou o livro na estante. O na estante vai receber papel temático de locativo, porque é o lugar aonde o livro está depois que o Carlos colocou o livro, né, na estante. É o lugar alvo onde que o livro está depois da ação do Carlos, de colocar o livro ali, né? Eu acho muito interessante essa teoria do papel temático, porque eu acho que, de alguma maneira, eu acredito que dê para a gente levar isso para o ensino, sem a gente falar de papel temático. Eu acho que a gente pode brincar um pouco com os alunos, né, mostrando para eles que a frase ela representa uma cena no mundo, é como assistir um filme, é como assistir uma cena de novela, né? Eu acho que dá para levar de modo dinâmico, lúdico,
essa teoria do papel temático, né? Eu acho que essa teoria aqui ela é uma coisa que é muito lógica, é muito interpretativa, sabe? Então, é muito bom, assim, para a mente, para o cérebro, para a sua habilidade enquanto estudante de letras, e não só você, mas eu acho que todas as pessoas, né, para raciocinar, isso aqui é muito bom, sabe? Essa teoria dos papéis temáticos, ela é muito boa para o nosso raciocínio e ajuda, eu acho que tem várias funcionalidades, sabe? Ajuda nessa parte do raciocínio, ajuda na escrita, ajuda na leitura, né? Então, assim, é bom não só para você que quer ser professor, mas se você não quer ser professor e quer ser tradutor de texto, isso aqui é, assim, fantástico, né? Pelo menos eu penso. Se você quiser ser revisor de texto, a mesma coisa, né? Esse raciocínio que você tem ao analisar e interpretar a frase semanticamente para ver essa questão do papel temático, né? E avaliar também essa relação entre a linguagem no mundo, né? Isso é uma coisa muito interessante. Regras para atribuição de papéis temáticos, né? Nada na língua é aleatório, né, gente? A gente sabe disso quando a gente estuda as correntes teóricas da linguagem, né? Então, assim, nem a atribuição de papel temático acontece assim do nada, né? Existem algumas restrições, algumas regras, algumas normas, né? Ali dentro da estrutura da língua, digamos assim. Então, cada argumento do predicador recebe um papel temático, tá? Isso aqui tem, eu acho que é uma questão assim básica, sabe? Se tem argumento, tem papel temático. E a gente, lembrando que aqui a gente está falando de verbo, atribuição, talvez, não sei se ficou claro, mas pelo menos assim, a maioria das vezes, quando a gente fala da teoria temática, dos papéis temáticos, a gente está falando da relação do verbo com seus argumentos. A gente não está falando da preposição com o seu argumento, a gente não está falando do adjetivo com o seu argumento, e a gente não está falando também dos nomes. A maioria das vezes, entendeu? Existem pesquisas que vão falar sobre esses outros predicadores e que vão trazer a teoria temática, né? Levar a teoria temática para esses outros elementos, mas na maioria das vezes o que a gente tem mesmo são estudos dos verbos, tá? Mas então, olha, todo argumento tem que ter papel temático. Se o verbo atribuir um argumento, ele também atribui papel temático. E cada papel temático deve ser atribuído a um argumento. O verbo viajar, por exemplo, só seleciona um argumento e a este só atribui o papel de agente, né? João viajou. João é um agente da ação, né? E João é o único argumento que foi selecionado ali pelo verbo, né? O verbo enviar, de modo contrário, seleciona três argumentos, né? É um verbo de três lugares. E a eles atribui os papéis temáticos de agente, de tema e de destinatário, né? O agente é aquele que age, né? Que faz a ação acontecer. Por exemplo, João enviou uma carta para Maria, né? João, vamos pensar assim, no mundo contemporâneo, que as pessoas não mandam cartas, vamos pensar então em mensagens, né? João enviou uma mensagem para Maria, né? João é o agente, mensagem vai ser o tema e Maria vai ser destinatário, né? Tema, o papel temático de tema, a gente sempre utiliza esse papel temático quando a gente tem uma entidade no mundo que se desloca, porque a mensagem ela se desloca, né, do João para Maria. Todo objeto deslocado no tempo, no espaço, vai receber papel temático de tema. Grade temática. A grade temática ela é simplesmente uma representação do número de papéis temáticos que um predicado terá que atribuir. Então, por exemplo, se eu pego o verbo quebrar, né, o verbo quebrar ele vai atribuir dois papéis temáticos e esses papéis temáticos é o papel de agente e o papel de paciente. A grade temática ela é como se fosse uma fórmula mesmo, né? É como se fosse uma maneira que a gente tem de representar, né, a atribuição, o processo de atribuição
de papel temático do verbo, né? A gente abre colchetes, coloca o primeiro argumento que o verbo, né, na posição de sujeito, né, que o verbo atribui, e o outro argumento que o verbo atribui, né, depois da vírgula, coloca isso entre colchetes. É simplesmente uma representação mesmo teórica, digamos assim, né, a nível assim de teoria, de ciência, quando a gente está analisando mesmo uma frase, a gente faz dessa maneira, a representação aí da relação, né, da predicação com a atribuição de papel temático. Verbos que não atribuem papel temático ao sujeito. São os verbos existenciais e os verbos que exprimem fenômenos da natureza, porque eles não selecionam um argumento externo, como eu já bem falei no início, e por isso não atribuem papel temático à posição de sujeito. Né? O caso das frases: há bons políticos no Brasil, choveu ontem, parece que Pedro fugiu, né, no caso do verbo parecer aqui, e está quente hoje. Em todos esses verbos aqui, que são verbos que expressam fenômenos da natureza e verbos existenciais, eles não selecionam argumento externo, não selecionam sujeito, né, e não atribuem papel temático à posição de sujeito. Bom, na maioria das vezes, como eu disse, as pesquisas de papel temático se pautam aí no estudo dos verbos, né, a atribuição que os verbos dão, né, de papel temático. Mas é possível dizer também que as preposições atribuem papel temático para os SNs, para os seus argumentos, né, para os SNs que elas selecionam. Por exemplo, nessa frase aqui, ele viajou de Florianópolis para Curitiba de carro, a preposição de, por exemplo, atribui papel temático de origem para Florianópolis, né, que ele saiu de Florianópolis e foi para Curitiba. No caso, para atribui papel temático de alvo, né, o lugar alvo, destino, né, onde que ele viajou, né? E o de carro pode ser o meio ou instrumento, né? E aí o de tá atribuindo papel temático aqui para o carro, né, de meio, um meio de transporte mesmo, né, que ele utilizou para poder viajar de Florianópolis para Curitiba. Então existem também pesquisas que vão trabalhar aí, que vão investigar a atribuição de papel temático feita pela preposição. É isso, eu espero você no nosso próximo encontro, que vai ser a nossa última aula, e eu vou abordar para vocês a atribuição de caso. Eu espero você lá.